Muito boa noite, muito bacana a gente poder receber vocês aqui. E eu tenho uns avisos aqui da casa para vocês. Então, esse ano a gente vai ter o início de 2 programas que a casa oferece, que é o PBDE, chamado Programa Básico da Doutrina Espírita, que é um programa de estudo para quem está começando, para quem não sabe nada e quer começar os seus estudos a respeito de doutrina espírita. E para aqueles que já têm conhecimento, já vêm de outras casas, a gente tem um outro programa chamado COEM, Centro de Orientação e Estudo Mediúnico. Então, para quem quiser aprofundar conhecimento especificamente em mediunidade, mas sem, em momento nenhum, visar desenvolvimento de nada, tanto que o nome do programa é Centro de Orientação e Estudo Mediúnico. Porque, como a gente gosta de dizer, a mediunidade é uma coisa muito abrangente. Então, a gente às vezes pensa na mediunidade única e exclusivamente com a coisa do trabalho, ou como se dizia antigamente, da sessão espírita. Mas quem vier estudar vai descobrir que ela vai muito além disso aí. E quem quiser fazer a inscrição, ali na sala de costura, departamento social, o pessoal está pegando o nome. Também, no mesmo lugar, é feita a inscrição para infância, programa destinado aí às crianças. Também tem início esse ano o nosso programa de arrecadação de leite para as mães cuja casa oferece assistência, né? As gestantes e aquelas que têm crianças pequenas. Então é muito importante, quem quiser participar, colaborar aqui na campanha do leite. E também teremos recesso no carnaval. Dia 2 e 3 não tem atividade, mas dia 2, 3 e 4 não teremos palestras. Então, tá bom. Então, a gente vem na Casa Espírita, hoje é dia de passe, e a gente chega aqui trazendo toda a agitação do dia, teve chuva, teve trânsito, e a gente está naquela agitação toda, né? E o trabalho de passe, ele não acontece só lá na Câmara de Passe. Ele já está acontecendo aqui e agora, desde o momento em que a gente entra na casa. Então é importante a gente tentar fazer um esforço para colaborar com a assistência espiritual que preparou esse ambiente para receber a cada um de nós. Se esforçar para colaborar como? A gente tentando se colocar num clima de tranquilidade para favorecer a sintonia, para a gente conseguir receber toda essa energia que está aqui para a gente. E uma das maneiras que eu acredito que funciona melhor é a prece. E a prece na casa espírita, de maneira nenhuma, ela é um ritual. Mas a prece, ela favorece a nossa tranquilidade. Então eu convido a vocês a se sentarem da maneira mais confortável que tiver, porque não tem um jeito de fazer prece, né? A gente achar uma posição bacana, a gente respirar bem fundo e a gente elevar o nosso pensamento, mentalizando alguma coisa bacana que ajude a gente a ficar mais tranquilo. E a gente elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, agradecendo
por tudo que a gente tem recebido, pela oportunidade de estar aqui na Casa Espírita, a gente buscando a sintonia com os nossos mentores, os espíritos protetores, os amigos espirituais que nos acompanham, para que a gente possa ser receptivo, para que a gente possa captar todas as inspirações que eles tiverem para colocar para a gente, e que todo mundo que chegou aqui hoje possa sair daqui mais tranquilo, recebendo aquilo que veio buscar, recebendo aquilo que precisa. E a minha função aqui não é trazer nenhuma novidade, mas a minha função é ajudar a criar esse clima, buscando foco em algum assunto que realmente faça com que a gente esteja aqui de corpo e alma, né? Não só de corpo, mas tá literalmente de corpo e alma, que é um lugar bacana para a alma. E essa é a minha função. Mas se eu conseguir, com tudo isso que eu vou tentar trazer, provocar algum tipo de reflexão, a gente já vai ter ido embora para casa muito feliz. E me deram um tema, cadê? Me deram um tema para prosear aqui hoje, que é desafios e dificuldades. O que aprender com eles? Então é difícil a gente pensar na vida da gente sem desafio e sem dificuldade. Isso faz parte da vida. E a primeira pergunta que a gente se faz, ou a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, acho que é uma pergunta legal. Vamos ver se vai dar certo o meu negócio aqui. Opa, não deu. Aí, a pergunta é, por que nós erramos? Por que a gente não acerta sempre? E a resposta para essa pergunta está na resposta à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é a seguinte: o que é Deus? Então, para a gente entender por que a gente nem sempre acerta, vamos conversar com quem criou a gente. Precisa perguntar para ele. Então, o que é Deus? E os espíritos responderam lá para o Kardec o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que a gente teria muita dificuldade para conseguir entender a natureza divina. Então dizem os espíritos que, embora a gente não tenha capacidade para absorver aquilo que seria o que é Deus, é possível que através dos atributos de Deus a gente tenha uma noção do que Deus oferece e daquilo que Deus é, a partir das características que fazem dele Deus, né? Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom. Ok, esse é o nosso Criador. Agora vamos ver a criatura. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Ignorante vem do sentido de ignorar. Então, no início, no marco zero, todos nós somos criados absolutamente iguais, sem saber. E a partir do momento que a gente inicia a nossa caminhada, a gente vai desenhando esse trajeto que tem um único objetivo, e que todo mundo vai chegar, queira ou não queira, que é a perfeição. E é exatamente para isso que Deus criou a gente. Objetivo de sermos perfeitos.
Então o espírito é criado simples e ignorante, e ao longo da sua trajetória eterna, ele vai adquirindo sabedoria, conhecimento nas mais diversas áreas. Então, nesse momento a gente percebe que aquela ideia de que Deus criou seres absolutamente perfeitinhos, saíram de fábrica perfeitinhos, e que Deus criou seres que jamais serão perfeitinhos, que foram criados única e exclusivamente para ficar atazanando os outros, tadinho deles, eternamente relegados a serem maus. Isso não existe. Então a gente já sabe que todo mundo trilha o mesmo caminho. E sendo assim, partindo do princípio que Deus cria sempre, tem um que está no marco zero, esse aqui já andou um pouquinho, aquele dali já andou um bocadinho mais, de forma que sempre vai ter gente muito na nossa frente e sempre vai ter gente muito atrás de nós. Mas a gente também precisa pensar que mesmo o espírito que chegar à perfeição, se é que ela existe, porque a caminhada é eterna, não será Deus. Deus não é espírito. Então, está aqui a resposta. Por que nós erramos? Porque nós somos simples e ignorantes. E à medida que nós nos defrontamos com dificuldades e desafios, a gente testa as nossas habilidades, os nossos conhecimentos e percebe que precisa rever lições ou andar um bocadinho mais para frente. E qual o objetivo da encarnação? Por que a gente vem para cá? Espírito é uma coisa, a matéria é outra. E o espírito precisa da matéria é porque através dela que ele vivencia as experiências que ele precisa para se melhorar e para aprender. Então, qual é o objetivo da encarnação? Exatamente aprimorar as qualidades do espírito para que através dos erros e dos acertos ele evolua. E sem isso, dá para fazer? Dá, mas é mais demorado, é mais complicado. Então, a encarnação é uma ferramenta que Deus criou para que no mundo de relação a gente conseguisse aprender o que a gente precisa. E a encarnação, sinto muito dizer, ela é compulsória. Então você vai encarnar. E quando a gente fala de encarnação, a gente está falando de uma única existência, que é a vida eterna do espírito, mas subdividida em várias vidinhas. E a gente vem vindo ao longo da história, marchando dentro da história geral do mundo em que a gente habita e, quiçá, de outros que já habitamos, participando, construindo essa história conjunta da humanidade. E a encarnação também possibilita, aliás, a reencarnação, diversas vivências, aonde a gente convive, exercita vários papéis diferentes, aonde cada um deles traz um nível de ensinamento através das diferentes vivências proporcionadas por essa imensidão de papéis que a gente pode estar representando nesse teatro. Então, a primeira coisa que a gente entende a respeito da reencarnação é que ela contraria qualquer ideia de preconceito. Porque aquilo que não fomos, seremos. Porque a gente aprende com todas essas vivências. Mas Deus, como é soberanamente justo e bom, também
deu para a gente uma ferramenta chamada livre-arbítrio, aonde a gente decide, aonde a gente escolhe, dentre vários, o caminho que a gente acha que é melhor. Então, cada um pode fazer as suas escolhas. Por isso que eu falei que, às vezes, a distância mais curta entre 2 pontos é uma reta, mas, às vezes, a gente faz um monte de curva. Mas faz parte do jogo. E ajuda a responder a pergunta, por que a gente erra? E junto com o livre-arbítrio, também vem a responsabilidade pelas nossas escolhas e as consequências que a gente vai ter que absorver em função daquilo que a gente escolheu. E as consequências estão aí para fazer a gente entender que aquele talvez não tenha sido o melhor uso do livre-arbítrio. E Paulo já dizia o seguinte, olha lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. A gente pode tudo, mas a partir do momento que a gente escolhe, a gente também vive as consequências das nossas escolhas. E eu posso trocar essa frase por essa aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as minhas escolhas trazem resultados positivos, trazem somatórias. Persistir nelas é um problema. Portanto, a gente entende o seguinte: livre é a semeadura, porém obrigatória é a colheita. E normalmente no momento da semeadura está todo mundo feliz. Todo mundo está faceiro. Mas nem sempre no momento da colheita a alegria é igual para todo mundo. Então, mesmo que a gente não veja a semeadura, ela vai acontecer invariavelmente para todo mundo. E a gente olha em volta e a gente vê a confusão toda que as pessoas acabam provocando e que mais cedo ou mais tarde vem ao encontro delas, porque assim é a lei. Leis divinas e naturais. Deus é perfeito, perfeitas e imutáveis são as suas leis. Não tem emenda para Deus. As leis de Deus são perfeitas, portanto também são eternas, como eterno é Deus. E a gente vê a perfeição das leis de Deus na natureza, criando uma ordem perfeita no macro e no microcosmos. E essas leis naturais ou divinas também dizem respeito a cada um de nós. E aonde é que está escrita a lei de Deus, ordenação perfeita do universo dentro de nós? Na consciência. A gente vem de fábrica com esse chip. E à medida que a gente caminha, à medida que a gente aprende, a gente se apropria dessa consciência. A gente traz essa consciência, que é o que vai nortear à medida que valores são criados. Tanto que, quando a gente sai da linha, a gente tem peso na consciência. Enquanto a gente não resolve, a gente não avalia o peso. Então tem uma luzinha que acende, às vezes a gente não presta atenção e avança o sinal vermelho. Aí a gente sabe o que acontece. Mas a lei de Deus está escrita, estampada na consciência de cada um. Porém, Deus não é um algoritmo. Deus não julga. A justiça de Deus é diferente da justiça extremamente imperfeita que a gente consegue praticar e enxergar. Basicamente, a evolução, ela é o refino do sentimento. Portanto, a gente ao longo das nossas experiências vai aprendendo a distinguir o bem e o mal.
E a grosso modo dá para dizer o seguinte: se alguma coisa é boa para mim e má para os outros, ela é má. Se alguma coisa é boa para mim e boa para os outros, ela é boa, simples assim. E aí a gente começa a olhar para dentro da experiência e da história de cada um. E dizem os espíritos que a gente conseguiria dividir os males da vida, as aflições da vida, em duas categorias. Primeira categoria, aqueles que a gente não consegue evitar. Eu estou em algum lugar, tem um vulcão, um tsunami, um terremoto, saber Deus o quê, levando em consideração que coincidência não existe, mas tudo bem. Então essa seria a primeira categoria. E a segunda categoria é aquela onde nós fomos a causa primária das nossas próprias aflições. E dizem os espíritos que se você olhar bem de pertinho, você vai ver que a segunda ultrapassa em muito a primeira. E por que que Deus permite que o mal, progrida, que o mal aconteça? Exatamente para que a gente se canse do mal, e quando a gente estiver cansado do mal, a gente diga: chega, não quero mais. Mas enquanto a gente não resolver o que é bom e o que é mal, e a gente fizer as nossas escolhas, a gente vai derrapando, vai patinando, até a hora que a gente resolve falar: chegar, não quero mais. Portanto, uma coisa é comum a todos os seres humanos: todo mundo sente dor. A dor é o grande termômetro, é o balizador da tua teimosia em persistir numa coisa que está te incomodando. Legal, né? E olha só, também é fato que tudo evolui. Tudo foi feito para evoluir, nada é estagnado, nada é estático, tudo é dinâmico. Também é interessante a gente olhar o seguinte, que ninguém evolui sozinho. Eu preciso que o outro evolua para que eu evolua também. Portanto, a vida de relação, ela é muito importante no atrito e no polimento de cada um de nós. Porém, também é fato que a evolução ela é individual. Eu não consigo evoluir o outro. O outro pode evoluir através de mim, mas eu só consigo tratar e cuidar da minha evolução. Portanto, não espere companhia. Siga. E qual que é o grande prêmio? O amor é o melhor fruto da nossa evolução. A gente entra numa outra questão bacana para a gente pensar também. A evolução ética e moral. Toda essa caminhada do espírito, ela acontece no lado do saber, do desenvolvimento da inteligência, mas ela precisa do desenvolvimento da moralidade. E essa é uma régua importantíssima, porque ela vai definir, a partir do conjunto da maioria das pessoas, o padrão de cada mundo. Olha que barato. A Terra já foi um mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações da alma humana, lá atrás na nossa história. Daí, à medida que a gente melhorou um bocadinho, a gente passou para um mundo de expiação e provas, onde domina o mal. Temos alguma dúvida disso aí? Não, né? E agora nós estamos fazendo um Enem aí, para passar para a próxima categoria, que é o tal do mundo de regeneração, onde já tem um equilíbriozinho maior entre o bem e o mal, mas ainda assim o mal está lá. O mal está presente. Então não é no próximo capítulo que a gente vai excomungar o mal
desse planeta. Isso vai demorar um bocadinho mais. Ó, mundos ditosos, aonde o bem sobrepuja o mal. Mas mesmo lá ainda tem. Para lá na frente, aquela coisa linda, maravilhosa, mundos celestes ou perfeitos. Mas tem uma caminhada para fazer, né? Pelo amor de Deus. Ok, e como que um mundo faz para passar de uma categoria para outra? Assim, ó, tipo, naquele dia, naquela hora, mudou tudo? Não, não funciona. Na verdade, quem muda não é o mundo, mas o padrão da maioria das pessoas. E como que a arquitetura divina faz isso, ou a engenharia divina faz isso? Usando também o remanejamento, aonde a turma que está demorando muito para caminhar, vai para um mundinho mais lento. E aqueles que muitas vezes já estão habituados, acostumados a viver num mundo melhor, são convidados a virem, no meu exemplo, para a Terra, para promover essa alavancagem, para promover, ajudar, né, a turma daqui a fazer essa melhoria. E eu posso reencarnar em outros mundos, ou eu posso ter reencarnados em outros mundos? Posso, desde que o mundo esteja na mesma categoria que o mundo que eu estou. Porque veja, não dá para dar carteirada e mudar de mundo. Na verdade é uma questão de frequência vibratória. E o que a gente tem feito para chegar no tal do mundo de regeneração, né? O relatório do ISS reconhece a existência de 134 conflitos pelo planeta, dados compilados originalmente pelo Peace Research Instituto de Oslo, um dos números mais altos dos últimos 30 anos. Em razão dos conflitos, 110 milhões de pessoas estão refugiadas ou precisam se deslocar internamente em seus países. O relatório aponta também que 16 países estão abrigando mais de 500 mil de refugiados. Uma coisa é boa quando é boa para todo mundo, uma coisa é má quando isso é boa para mim. E que mais que a gente está fazendo? Acho que a gente não está ajudando muito não, né? Se a gente for definir, olha que barato, a ética e a moral que eu falei antes. A ética tem como fundamento explicar as regras e comportamentos morais do ser humano de maneira racional e científica, através da legislação que legitima esse comportamento perante a sociedade. Então, a ética, ela é coletivo. Quando a sociedade decide que alguma coisa não deve fazer mais parte do comportamento, eticamente ela repudia. Exemplo, escravidão. Aí eu tenho a moral. A moral está relacionada com um conjunto de regras aplicadas no cotidiano por cada cidadão, conforme seu próprio entendimento entre o que é certo ou errado. Portanto, a moral é individual. Então, uma coisa pode estar eticamente errada, mas moralmente as pessoas continuam fazendo. Exemplo, escravidão. E a gente entra no seguinte corredor. Os desafios da nossa existência. Aqueles que cabem a cada um de nós dar conta. E eu trouxe alguns, cada um de vocês vai pensar em outros que eventualmente eu não tenha colocado, mas vamos lá, olha que legal. Primeiro grande desafio existencial chama convivência. Sabe que eu conseguiria evoluir satisfatoriamente morando lá na caverna no meio do mato? E é lógico que eu vou evoluir, mas eu preciso de um pouquinho mais de pressão. E a convivência gera essa pressão, gera esse atrito que gera a nossa lapidação. Mas veja uma coisa interessante. Seria muito agradável se eu só convivesse com quem pensa como eu, quem concorda comigo, quem faz o que eu quero, que me obedece, que crê no que eu creio, que gosta do que eu gosto. Mas a realidade não é assim.
E a gente constata que o universo é feito por uma pluralidade. Não é homogêneo, é heterogêneo. E a gente tem que sambar no meio disso aí. E qual é o primeiro grande caldeirão? Diz a lei de sociedade que Deus fez o homem para viver em sociedade e não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação à toa, para ele viver sozinho. Então Deus criou uma arapuca gigante chamada família. E a gente tem dentro da família a oportunidade de conviver com a pluralidade, com muito mais frequência do que com aqueles que eu pontuei no começo. E eu tenho diversos perfis e tipos de família que vão nos testar exatamente na medida em que nós precisamos. E já que o espírito não é criado junto com o corpo, já que o espírito antecede a criação desse corpo material maravilhoso, fantástico, que Deus deu de presente 0 quilômetro para cada um, nós somos herdeiros de nós mesmos. E cada um traz consigo todo um currículo. E muitas vezes esse currículo tropeçou no currículo de outras pessoas. E Deus, na sua imensa bondade, Ele quer que as pontinhas soltas, elas sejam reatadas, e ela põe todo mundo junto. Porque não são, na verdade, os laços de sangue que unem as pessoas, e muito menos os espíritos, mas afinidade. É isso que define a relação de simpatia ou de antipatia que a gente tem com as pessoas, muitas vezes sem conhecê-las. E a gente começa a pensar em qual seria o tamanho real da nossa família espiritual a partir do número de existências que a gente eventualmente teve. E, continuando a falar bem de Deus, Deus criou também uma chave, que é o esquecimento. Que graças a Deus, né, redundante, a gente não lembra do que fez, do que foi, nem com quem fez nas vidas passadas. Por isso a gente consegue, às vezes mesmo com dificuldade, conviver com, às vezes, ou na maioria das vezes, desafetos, com quem a gente vem tendo dificuldades há muitas vidas. Então, o esquecimento do passado também é uma prova do amor de Deus. Mais desafio existencial, ou a gente escolher os nossos propósitos, a gente definir os nossos porquês, olhando de frente o fato de que somos seres imortais e eternos, e que este período, que equivale nem a 1 segundo na nossa existência, precisa ser aproveitado com construções positivas, que realmente sejam nossas ao ponto de nós podermos carregá-las para as próximas existências. Portanto, como dizia Jesus, não construa a sua casa na areia. Mais desafio existencial, a gente fazer valer o nosso tempo. Que tempo? O presente. O passado já foi, o futuro é incerto. E nenhum de nós sabe se está aqui para correr uma maratona ou só 110 metros com barreiras. Mais um desafio existencial, equilibrar o quê? A nossa vida material e a nossa vida espiritual.
Sabedoria está no meio, nem muito para o lado de cá e nem muito para o lado de lá, porque a gente precisa conjugar as duas coisas, tirando o melhor proveito, mas sem perder o equilíbrio, sem pender muito para um lado e nem muito para o outro. Outro desafio existencial, quebra de paradigmas, a gente mudar aqueles comportamentos que a gente vem tendo ao longo dos anos e quem sabe ao longo das vidas que vem colocando a gente sempre em enrascada. E a gente revive tudo isso. E a gente faz de novo. E assim por diante. Vai ter uma hora que a gente precisa sair da rodinha do hamster. Isso é um desafio existencial. É fácil? Claro que não. Continuo. Essa é bacana. O autoconhecimento. Porque eu só conheço os meus pontos fracos e os meus pontos fortes à medida que eu tenho uma percepção de mim mesmo. Que eu estou presente. E eu sou crítico comigo como eu sou crítico com os outros. E já dizia, né? A melhor maneira, né? O meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, conhece a ti mesmo, mas também enfrenta a ti mesmo, perdoa a ti mesmo e ama a ti mesmo. Mais um para a nossa lista. O autocontrole, que vem com o autoconhecimento. Eu percebo quando eu estou saindo do trilho e opa, volta, porque eu sei que ali na frente vai dar ruim. Eu consigo segurar as rédeas da minha vida. A gente consegue fazer isso sempre? Não. Eu consigo? Mas de jeito nenhum. Controle das nossas paixões, porque muitas vezes elas nos arrastam para confusões que depois a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? Portanto, disciplina mental é importante? Vai ajudar a gente a sofrer menos. Por quê? Você tem o controle sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Como eu falei, vai ter confusão sempre. Agora a gente escolhe como é que a gente vai reagir a essa confusão. E eu entro agora numa coisa super delicada, mas bacana para a gente refletir, que é uma coisa chamada psicosfera. Cada um de nós tem a sua psicosfera. E a nossa psicosfera é a impressão digital da gente. Porque através dela é possível ler, saber direitinho quem a gente é. Diga-me o que pensas e eu te direi quem és. Porque à medida que a gente pensa, a gente cria em volta da gente um hálito mental e magnético que vai refletir exatamente o nosso estado mental, tendendo para coisas positivas ou para coisas negativas. E as pessoas, e os bichinhos também, conseguem perceber essa psicosfera de cada um de nós. O homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Disciplina mental, né? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os gases tóxicos corrompem o ar respirável. E como é que será que é a psicosfera do nosso planeta? Portanto, é responsabilidade de cada um fazer a gestão dos próprios resíduos. A gente fazer a nossa higiene mental, como a gente faz a nossa higiene física, para não colocar mais porcaria ainda na psicosfera do planeta. Outro desafio existencial. Escolha suas companhias antes de escolher a estrada. Né?
Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Todos os dias de nossas vidas estamos prestes a fazer aquelas pequenas mudanças que fariam uma grande diferença. E aí vem a questão: alguém sabe quanto tempo mais tem para frente? E talvez o desafio existencial mais complexo, que, como dizia Paulo, combati o bom combate, que é exatamente vencer o maior inimigo que cada um tem, que é a gente mesmo. Kardec diz o seguinte, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, o verdadeiro espírita não é alguém que não tem inclinação má. O verdadeiro espírita é aquele que enfrenta e briga consigo mesmo todo santo dia para conseguir fazer menos bobagem. Mas essa frase não é só para o verdadeiro espírita. Ela é para todo mundo, gente. E quando a gente consegue estar em harmonia com as leis divinas, quando a nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. E quando a gente pensa na paz do veículo que lhe obedece, está exatamente na questão do motorista ser realmente bom, não arranhar muito a pintura, não bater, saber escolher as estradas por onde anda, porque aí o carrinho vai durar mais, vai rodar melhor, não vai desgastar tanto. E na dúvida, que Deus me dê serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para fazer a diferença. Mas isso é lindo de morrer quando a gente pensa que nós estamos equilibrados. Porém, nem sempre isso é verdade. E com uma certa frequência nós não estamos. E aí o que acontece? Cada um desses espinhos invisíveis, isso é do Emmanuel, é comparável à chispa capaz de atear o incêndio da discórdia, às farpas que entretecem as inquietações, que nos predispõem ao desequilíbrio e ao sofrimento. Vamos ver se é novidade. E volta o pensamento. Quando a gente se desequilibra, quando a gente sai do prumo, a gente bagunça tudo, porque o nosso pensamento, qualquer que seja a sua natureza, é uma energia que produz seus efeitos. Os pensamentos movidos pelas emoções de ódio, de inveja, de ciúme, de violência, de crueldade, causam males às pessoas às quais são direcionados e são igualmente danosos às criaturas que os imitem. Obedecem à lei de causa e efeito e com a mesma intensidade com que são emitidos, voltam para a fonte de origem. A mente aflita desprende raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos como projéteis de consequências deploráveis para as funções orgânicas. Olha que confusão que a gente faz. Todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente onde fomos chamados a viver, geram emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Qualquer criatura, consciente ou não, mobiliza as faculdades magnéticas, que lhes são peculiares nas atividades do meio em que vive, atrai e repele.
Portanto, ninguém é tentado a descansar ou edificar-se em recintos empedrados ou espinhosos. Assim também a palavra agradável que proferimos ou recebemos, as manifestações de simpatia, as atitudes fraternais e a compreensão sempre disposta a auxiliar, constituem recursos medicamentosos dos mais eficientes, porque a saúde, na essência, é harmonia e vibração. Mas nós somos belicosos, somos muitas vezes instintivos, e a gente viaja entre extremos. Falar um pouquinho de amor e de ódio. Olha que bacana. Se você fizer uma enquete entre as crianças, verá que o contrário do amor é o ódio. Faça uma enquete entre adultos e descubra a resposta certa. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. O que seria preferível que a pessoa que você ama passasse a lhe odiar ou que lhe fosse totalmente indiferente? O ódio é também uma maneira de se estar com alguém. Já a indiferença não aceita declarações ou reclamações. Seu nome não está mais no cadastro. E é fácil odiar? Para odiar necessitamos do objeto do ódio, nem que seja para dedicar-lhe nosso rancor e a nossa ira. Então a gente precisa de alguém para poder manifestar o nosso ódio. Caso contrário, é indiferença. E dá trabalho? Olha aí, ó. Para odiar alguém precisamos reconhecer que esse alguém existe, ele não nos é indiferente e que nos provoca sensações, por piores que sejam. Para odiar alguém, gastamos energia, neurônio e tempo. Odiar nos dá fios brancos no cabelo, rugas pela face e angústia no peito. Se o ódio tivesse uma cor, seria vermelho, tal a cor do amor. A indiferença não tem cor nenhuma. E pior ainda é quando a gente resolve virar vingador. Que aí a gente resolve, Deus está demorando muito, deixa que eu mesmo resolvo. E aí depois é o outro que vai fazer para a gente. E a gente fica na gaiolinha do hamster. Isso só vai terminar quando alguém resolver recuar, tolerar. Porque o ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. E o ódio, ele te acorrenta, ele te prende. E tem alguns subprodutos bem legais que vêm de graça no pacote. E aí a gente fala do perdão, para a gente já encerrar o nosso papo. E ao contrário do ódio, o perdão é algo que você dá, mas quem recebe é você mesmo. Porém, o perdão é uma conquista e não é uma graça. Você vai ter que se esforçar. Se você realmente quiser ser perdoado e apagar a sua falha. Você vai ter que se esforçar. Perdão não é uma graça. Perdão, ele depende de 3 aspectos: arrependimento, expiação e reparação. Eu só posso me arrepender de uma coisa que eu aceito, entendo e compreendo que eu fiz errado. Caso contrário, eu não me arrependo. E sem um arrependimento, não existe perdão sincero. Aí a gente vem para a expiação. Porque à medida que eu entendo
à medida que eu percebo e que eu aceito que eu errei, entre outras consequências, vem o remorso, vem o sofrimento e vem a dor. Essa é a expiação. E ela só vai terminar quando eu me dispuser com toda a minha vontade a reparar, a consertar aquilo que eu fiz. Seja para a pessoa com quem eu agi mal, ou simplesmente com outras pessoas trazendo benefício. Porque muitas vezes aquela pessoa com quem eu já agi mal, ela me perdoou, mas isso não me exime da reparação. Então eu preciso consertar aquilo que eu fiz. E eu só vou apagar na minha consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, o meu erro, quando eu conseguir consertar aquilo que eu fiz. Mas apagar da consciência, de maneira nenhuma. Perdoar é esquecer. Esquecer tem um outro nome. Na verdade, perdoar é lembrar sem sentir dor. E para a gente encerrar, eu deixo a seguinte frase, lembrando tudo que nós falamos de Deus. Deus é a expressão máxima do amor. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Boa noite, muito obrigado.